Buenas, galera do Dia de Trading, Bruno Lopes aqui, trazendo mais um videozinho para vocês. E hoje a gente vai falar dos jogos trabalhados no dia 22 de julho. Passei pelo jogo do Basel, que é da Europa Conference League, e também pelo joguinho do Santos, que jogo complicado. Já adianto aqui que o lucro que eu tive nesse jogo inteiro foi em uma entrada. Mas enfim, consegui ter um resultado relativamente ok para a maneira que eu trabalho. Mas enfim, sem mais enrolação aqui na intro, fica comigo até o final que logo após a vinheta eu conto tudo em detalhes para vocês. Já tô de volta aqui, galerinha. Mas antes de mais nada, geralmente a gente vai direto para os jogos aí. Para quem viu o artigo aqui, quero trazer alguns pontos aí, né? E o primeiro deles na verdade, é um ponto em si. Para quem me acompanha aí, tem visto que eu tenho cometido alguns erros aí, tomado alguns gols muito em função de ter relaxado no meu momento de saída do mercado, né? Eu não sei se eu fiz isso por não sentir tanto mais um gol tomado quanto eu sentia lá na frente, mas eu acredito, na verdade, que eu fiz isso buscando é, ter uma porcentagem maior dentro do jogo, né? Mas com toda certeza meu resultado prova isso. Eu fiz isso de maneira errada, né? Para quem não sabe, eu basicamente trabalho pegando bolas mortas, escalpando transições lentas e quando a jogada chega ali no último terço de campo, eu clico para fechar. E assim, essa é uma estratégia validada e que me dá dinheiro. E, e eu acabei, acho que, relaxando esse momento de saída, pagando um pouco mais para ver o lance, para tentar extrair um pouco mais de valor do mercado, e fiz isso de maneira completamente errada. Até porque eu já tinha uma estratégia validada, e a partir do momento que eu quero aumentar os meus ganhos, aumentar o meu lucro dentro do mercado, a melhor maneira de fazer isso, principalmente dentro do under limit, é adicionando novas abordagens dentro do mercado. Seja pagando bola parada, seja fazendo entradas única e exclusivamente baseadas em mercado, quando a leitura de jogo, que é algo fundamental para mim, está dentro do mercado, não está ajudando, pagando momentos de time bombs ali, ficando expostos nesses momentos aí a algum ataque das equipes, enfim. Então venho prestando muito atenção nisso, né? Voltei a ficar bem criterioso ali no momento em que eu tenho que fechar minha posição e venho colocando aí algumas novas abordagens dentro do mercado. Para quem me acompanha aí também, viu que eu venho adiantando alguns lances. Então essa já é uma nova abordagem que com certeza vai me dar um lucro maior, mas ainda estou bem no comecinho, indo bem na boa, sem forçar, né? Com calma, velho. Aqui não adianta ter pressa. Eu estou aprendendo ainda sobre essa abordagem, mas venho testando ela, venho tendo aí uns resultados bons. Mas enfim, achei importante falar isso aqui para vocês porque é muito fácil cair no trade aleatório no under limit por pensar que, tipo, quanto mais tempo eu ficar no mercado, mais dinheiro eu vou ganhar. E não necessariamente isso vai acontecer. Obviamente que se você fizer isso embasado em uma estratégia e tudo mais, né, adicionar novas abordagens que consequentemente vão te deixar mais tempo dentro do mercado, você vai ter sucesso. Mas eu desajustei um parafuso que estava muito bem ajustado, né, e acabei tendo aí no último mês um resultado negativo dentro do under limit e ainda assim no comecinho desse mês, se eu não me engano, eu tomei aí pelo menos 2 gols fazendo exatamente a mesma coisa, né? E assim, nos últimos 10 dias aí que eu venho focando muito, eu tomei 2 gols, os dois de contra-ataque, mas nenhum deles eu tomei cheio porque eu fui criterioso na hora de fechar minha posição e não paguei para ver aquele segundinho a mais para ver se de fato o contra-ataque ia ser perigoso, né?
Então, só isso já dá uma boa diferença aí no meu resultado, né? Porque tomei 2 gols ali, acho que um com 48%, outro com 50%, e fiquei aí com 98% de head, somado os 2 gols, e poderia facilmente ter ficado com 200 se eu tivesse continuado fazendo a mesma coisa antes. Beleza? Então era só isso que eu queria trazer aí. Enfim, estratégia é fundamental, né? Então, se você tem algo validado e quer aumentar os seus lucros, não mexa nessa que você já ganha dinheiro, adicione outras, né? Eu acabei mexendo em uma que eu já ganhava dinheiro e deu no que deu. Mas enfim, sem mais enrolação, já disse o que eu queria dizer. Bora pro joguinho aí, primeiro jogo, né? Válido pela Europa Conference League entre Basel e Partizani. Cheguei para trabalhar esse jogo no intervalo e falo isso porque eu fiz uma entrada no intervalo, só que acabei tomando um headzinho de 5%. O mercado estava piscando ali, eu resolvi entrar, entrei em cima, só que aí alguém deu uma varridinha para cima e eu tomei esse head, né? O intervalo é um momento que rende algumas oportunidades aí, porém eu tenho muita coisa para evoluir dentro dessa abordagem, né? Mas enfim, falando do jogo, foi um joguinho de leitura tranquila, que me ofereceu boas oportunidades dentro das abordagens que eu gosto de fazer no Under Limit. E para quem não sabe, né, acho que eu falei ali no comecinho, mas repito aqui, eu trabalho basicamente buscando bolas mortas, escalpando transições lentas e também, como eu disse, venho buscando antecipar algumas jogadas. Esse jogo em si, acho que eu peguei uma bola morta, não adiantei nenhuma jogada, porque estava muito tranquilo de trabalhar as transições, né? Quando eu comecei a trabalhar o jogo base, eu já estava ganhando de 1-0. Aos 60 minutos, acho, por ali, ele fez o 2-0, então a partir daí ele conseguiu controlar muito bem o jogo e deu para aproveitar essas situações aí para fazer algumas entradas. Me expus também em algumas transições do Partizani, mas na grande maioria foi em cima da posse do Basel. Fechou? Finalizei esse joguinho aí com um green de 20,56%. Lembrando que eu tomei o headzinho de 5, senão poderia ter sido um pouquinho melhor ainda. Segundo jogo do dia foi entre Independiente e Santos. Pensa num jogo loucuragem, velho. Foi um jogo extremamente complicado de trabalhar, rapaziada. Que ao contrário do jogo anterior, foi uma loucuragem total, assim, velho. Saída de bola rápida, sem meio de campo, aquela correria de um lado para o outro. Ou seja, vai totalmente contra a leitura que eu preciso para poder pôr meus métodos em práticas, né? Sendo assim, fui bem na boa, pois estava difícil até para bola morta, né? O goleiro pegava, já lançava, a falta acontecia, já cobrava, tava, velho, maluquice, maluquice mesmo, assim. E eu não gosto de forçar a entrada, até tentei pegar algumas bolas mortas ali, algumas eu consegui, e outras eu tomei head, então em bolas mortas em si eu acabei trocando dinheiro com o mercado. Esqueci, igual eu estava esquecendo lá no diário. Só cheguei para fazer o segundo tempo, tá? O Santos estava vencendo por 1-0 e como eu disse lá na intro, uma entrada me pagou esse jogo, que foi uma falta para o Santos aos 62 minutos. O jogador do Independente fez uma falta ali perigosa, foi expulso e eu decidi me antecipar essa falta e tive um lucro aí de 10% sobre a mistake. E na verdade eu estava trabalhando com 80% da stake só, porque eu faço a gestão do menino Dene lá e como eu tinha feito 20% no jogo anterior, eu subtraio isso da mistake. Então comecei trabalhando com 80% da stake e o lucro que eu tive foi de 10% sobre a stake cheia. Da entrada em si foi 12%, se eu não me engano. Para quem pagou a falta, deu mais de 20% de green, né? Mas eu não pago falta, na grande maioria das vezes, pelo menos não essas 10 em 10. De repente, se for uma falta mais afastada, para cruzar na área, eu até fico dentro. Mas enfim, foi isso.
Depois, né, fiquei. Essa foi a primeira entrada do jogo. Depois eu fiquei trocando dinheiro com o mercado nas bolas mortas, como eu disse. Fechou? Então, finalizei o jogo aí com 10,36% da stake, que foi basicamente aquela entradinha mesmo. Como resultado aí, fechei o dia com 30,92% da minha stake, que é de 25 dólares. Para quem acompanha aqui, ó, Carla é o nome da mãe da minha filha, né? Eu não, no caso minha ex-esposa, a gente se separou já tem um bom tempo ainda. É, já tem um bom tempo ainda, já tem um bom tempo, mas ainda eu morava na casa dela, porque tem uma filhinha pequena aí, que vai fazer 10 meses, me mudei tem pouco tempo, então estava usando essa conta aqui, mas provavelmente assim que virar o mês eu volto para minha conta em real, porque não quero ficar usando a conta no nome de ninguém. Mas fechou? Vida pessoal não interessa, é só para salientar aqui para vocês e tá aqui minhas redes sociais, como de costume, fica à vontade para me chamar lá, que vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. Fechou então? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e valeu!